com a família, a igreja, o ministério, né, para construir. E eu sempre fazia plano de vir na inauguração. E pregador é assim, pregador tem época que a gente está sem muita agenda, né? E tem época que Deus abre as portas, né? Glória ao nome do Senhor. E agora dando aula também nas escolas de teologia. Glória a Deus, o tempo ficou mais escasso, mas sempre acompanhando ali pelas redes sociais, né? Glória a Deus, os trabalhos são feitos nesse 2020 aí, por causa da pandemia, né? Feito online. Dá sempre para a gente acompanhar, né, os trabalhos e ser abençoado aqui, rever os amigos e não perder ninguém de vista. Glória a Deus. Inclusive, amados, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Santo é teu nome, Jeová. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus santo, aleluia, fiel. Glória a Deus de poder. É um acessório importante, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória, Senhor. Aleluia. Deus santo, aleluia. Glória. Digamos assim, está sempre trabalhando para Jesus, né? Vendo os irmãos aí também trabalhar para Jesus. Foi através da rede social também que o irmão Cleison, nós nos falamos, a gente sempre falando ali da FAES, pastor Luciano, e aí na rede social, e aí ele falou, olha, é isso mesmo, quando é que tem as aulas lá, mais pertinho da gente e tal, e aí foi uma bênção, glória a Deus, e ele começou a estudar com a gente lá em Barueri, assim, fortaleceu, deu certo, glória a Deus, e aí, fala para o pastor Luciano que eu quero voltar lá, né? Fala para o pastor Luciano, né? A gente como pregador, nós não temos púlpito, eu não tenho púlpito, né? A gente depende dos pastores locais, dos pastores das igrejas, franquear um púlpito para nós, né? Então nós nos sentimos muito honrados quando o pastor abre o coração e nos convida para trazer a palavra de Deus, franqueando o púlpito dele para a gente. E nós somos, eu sempre falo que o pregador, ele é uma ferramenta na mão do pastor local, né? Que ajuda ele, que coopera com ele nas horas que ele não precisa de pregador todo dia, mas tem uma hora que ele fala, eu preciso hoje de vir um orador aqui, né? Glória a Deus, e nós cooperamos com os servos do Senhor assim. A irmã Silvana, né? Muito querida, eu conheci a irmã Tânia, a irmã dela. E depois conhecendo a família toda, conhecendo o café da irmã Antônia, né? Glória a Deus. E aí a gente foi pegando um carinho muito grande, um pessoal que, graças a Deus, foram hospitaleiros da palavra de Deus. E eu sempre vejo com muita alegria quando eu vejo aqui pelas redes sociais a Silvana envolvida aqui na obra de Deus, né? Ela que era a mais dura de coração, irmãos. Glória a Deus. Deus tremendo. Bem amados, glória a Deus. Pastor Luciano, uma bênção também, 2 décadas também, né, pastor Luciano? 2 décadas já trabalhando para Jesus, uma bênção. Amados, eu me sinto honrado por participar desse primeiro culto, desse projeto Crescendo na Palavra, né? Crescendo na Palavra, e eu quero contribuir, né, com a edificação da sua vida espiritual através de uma palavra que Deus colocou no meu coração aqui. Quantas Bíblias temos aqui hoje? Quantas Bíblias? Quantas Bíblias, né? Glória a Deus. Muita Bíblia. Então vamos ler um pouco a Bíblia, né? Vamos começar com 2ª carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. 2ª carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. O pastor me deu aqui 2 horas e meia para falar. É muito para falar tudo isso. Glória a Deus, estou brincando, irmão. 2ª carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 18. A gente vai ler aqui a primeira parte do versículo, primeiro parágrafo do texto. Glória a Deus. Que é o texto bíblico básico. Como é que é? O projeto é Crescendo na Palavra. É o culto, né? Crescendo na Palavra. Então vamos começar, porque está fundamentado esse projeto aqui na Palavra de Deus, né? 1, 2, 3, vamos ler junto? Antes,
Perdão, 2 Pedro 3,18. 1, 2, 3. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Bom, esse projeto dos cultos, né, crescendo na palavra, é muito importante para a igreja. Glória ao nome do Senhor. A nossa religião evangélica, cristã, protestante, que eu comecei adolescente, eu comecei com 15 anos de idade, a nossa religião é uma religião de desenvolvimento, sobretudo uma religião de desenvolvimento também intelectual. Por que eu pedi para você levantar a Bíblia aí? Não é um modismo de pregador. Eu mandei você levantar a Bíblia, por quê? Porque a nossa religião, ela é chamada de religião de livro, do livro. Digam comigo, o cristianismo é uma religião do livro. Agora, se tem um livro, quem tem o livro tem que saber ler, sim ou não? Sim. Mas como que eu vou saber ler se eu fugir da escola? Eu fugi da escola, fugi do português, fugi da matemática, fugi da geografia, da história. Eu fugi da escola, né? Aí eu venho com o Evangelho, Jesus me salva, né? Glória a Deus. Como é que eu vou ler o livro? Essa religião é a religião do livro. Essa religião, ela precisa ser entendida com um raciocínio. E uma forma de você entender ela é pesquisando a palavra de Deus, que é a Bíblia, que são aqui esses 66 livros, né? Que vai trazer toda a informação evangélica cristã para nós. Mas se a gente fugiu da escola, como é que você vai fazer? Né? Glória ao nome do Senhor para entender. E aqui, irmãos, que o Evangelho começa. Faz assim com a sua mão, isso aqui é uma dinâmica. Faz assim com a sua mão, ó. Diga o Evangelho de Jesus. Faz assim, ó. Faz um ajuste na minha intelectualidade. Na minha intelectualidade. Faz um ajuste. Você fugiu do português? Se você não sabe ler, como é que vai ler a Bíblia? Ah, pastor, mas eu tenho 30 anos, 40 anos, não fui na escola. Não tem problema, né? Mas dá tempo de aprender, você é inteligente, né? Dá tempo de aprender. Mas, né? Eu já vi casos, irmãos, de pessoas com 80 anos de idade, tinha tanta fome de aprender a Bíblia, que com 80 anos de idade aprendeu a ler e escrever com os netos. Me ensina aqui, né? Com aquela sede de aprender. Então, glória a Deus, o Evangelho, ele é uma religião que, às vezes, pastor Luciano, no meio pentecostal, principalmente, muitas vezes nós somos orientados dizendo que é só emoção, só prática. Não, é inteligência também, é raciocínio, né? Glória ao nome do Senhor para sempre. Então, por isso que surge a necessidade, né, de crescer na graça e no conhecimento que há, glória a Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amados, eu queria trazer uma palavra para vocês aqui hoje, cujo tema é 7 níveis básicos da fé cristã. Digam comigo, 7 níveis básicos da fé cristã. Então é isso, nós temos aqui 30 minutos para falar, 30 e poucos minutos. Glória a Deus. Vamos aprender quais são os 7 níveis básicos da fé cristã? Glória a Deus. Qual é o primeiro nível básico da fé cristã? Lá no dia 21 de abril de 1979, eu, com 15 anos de idade, abri meu coração e recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha alma. Eu tinha 15 anos e uma igreja pentecostal, que é a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, é uma igreja pentecostal. Glória a Deus. E comecei a servir a Deus ali. Glória ao nome do Senhor. E claro que quando a gente vem para o Evangelho, você começa a dar os primeiros passos, você não entende das coisas, né? Você não entende tudo. Então você precisa aprender. Então, glória ao nome do Senhor. Com o tempo eu fui aprendendo as coisas. A gente não aprende da noite para o dia. Você, né, mesmo na escola secular, para você aprender lá o nível fundamental, você tem que estudar lá uns 8 anos. Depois vem o ensino médio, né? Depois você vem o vestibular. Quem tem oportunidade faz um curso superior, etc. Glória a Deus. Mas e tudo isso é com o tempo. Começa a estudar com 7 anos de idade, com 17 faz fundamental,
depois faz o médio, e depois faz, né? E às vezes, até se for seguindo de forma sistemática, vai se formar com 25 anos de idade no curso superior, dependendo do curso que escolhe. Então, não é da noite para o dia que a pessoa tem o conhecimento, ela tem a formação. A formação ela vai vindo gradativamente, né? Eu tenho um privilégio diante de muitos de vocês aqui. Sabe por quê, pastor Luciano? Porque eu tenho 41 anos de fé. Isso ajuda. Isso ajuda. Esses 41 anos, né? Então, ajuda, gente. E eu aprendi, e eu quero passar para vocês o que poderia ser, o que poderia nós chamarmos de, na nossa necessidade de 7 níveis básicos da nossa fé cristã. Inclusive eles são níveis chamados universais, tá bom? Qual é o primeiro nível da fé cristã? Abra aí sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 5. Primeiro nível da fé cristã. Glória a Deus. Você entrou no Evangelho, aceitou Jesus, se submeteu ao discipulado básico, que a gente chama de discipulado básico, né? Depois você se batiza nas águas. Glória a Deus. Olha só o que o escritor, pelo Espírito Santo, ele fala aqui a partir em Hebreus capítulo 5, verso 11, ó. O texto diz assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros o quê? O que é rudimento? O que é rudimento? Rudimentos é o início, né? São os ensinos iniciais da fé. Olha só, ele diz: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais do quê? De leite, não de sólido mantimento. Meu Deus! Ele está falando assim, o escritor dos Hebreus está falando para os irmãos assim: nossa, vocês já estão no Evangelho há tanto tempo, só que vocês ainda estão bebendo leitinho, estão igual aquele bebê. Olha um bebezinho ali na porta ali com a irmã. Como é o nome desse bebê, irmã? Valentina. Como? Valentina. A Valentina, essa é do Cleivson, né? Glória a Deus. Olha lá, o bebezinho, está bebendo leite ainda, né, irmã? É lá, mamadeira, né? Glória a Deus. Imagina, quando a gente começa no Evangelho, que você nasce novo, não importa a sua idade, né? Não importa a sua capacidade intelectual, se você é formado num curso superior, né? Se você tem dinheiro, isso não vai fazer diferença. Quando você nasce de novo, nasceu de novo de verdade. É imaturo ainda, é neófito ainda no Evangelho. Verdade. Só que o menino, diga comigo, o menino menino precisa crescer. precisa crescer. Já pensou? Daqui 10 anos está daquele tamanho, da leitinho, aí nem fala ainda. Meu né? Deus. Mamãe já fica preocupada, né? Os pais, peraí, não, esse bebê aqui já tem que... Com 2 anos de idade já, minha netinha já briga com a gente, já. Ela quer ela mesmo pegar a colher e levar na boca dela. Tá certo, já é uma reação de crescimento, né? Ela não quer que você coloque a colher com o alimento na boca dela. Ela mesmo quer pegar a colher, ela faz uma bagunça, né? Joga o alimento para casa toda, para a cozinha toda. Mas ela quer, já é um sinal de crescimento. Então ele está dizendo aqui que os crentes, eles ainda estão precisando dos primeiros rudimentos, estão bebendo leitinho e não de sólido alimento. Versículo 13: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está o que, irmãos? Experimentado na palavra da justiça. Menino, glória a Deus, menino. Jesus nunca idealizou que a igreja fosse assim um bando de criança. Irmão, mas está lá em Mateus capítulo 18, né? Que a Bíblia diz que Jesus pegou um menino, colocou no meio dos discípulos e falou para eles que quem não se tornar como aquela criança não pode ver o reino de Deus. Então o crente tem que ser um menino mesmo, mas é um menino na malícia, é um menino no orgulho, né? Ele é menino no sentido de que ele é inocente, é puro, é piedoso de natureza, glória a Deus, mas ele tem que crescer
no entendimento e na vocação e no conhecimento da obra que Deus realizou na vida dele, que foi a obra da salvação. Glória a Deus. Vamos dizer mais uma vez: o menino precisa crescer. Esse é o nível da fé cristã. Diga comigo: nível rudimentar do novo convertido. Sabia que uma pessoa, por exemplo, eu estou na igreja há 41 anos, tem irmãos que eu cheguei na igreja, eles já estavam na igreja, servindo a Deus. Quando eu cheguei, já estava servindo a Deus 3, 5 anos, né? Eu converso com irmãos, por exemplo, que quando eu aceitei Jesus em 79, aceitei Jesus 10 anos antes, 69. Só que eles são negligentes no aprendizado, no estudo. Não leu um livro evangélico, irmão. Sabe o que acontece? Glória ao nome do Senhor. Mesmo ele tendo 40 anos, que é um tempo cronológico, físico, de fé, a mentalidade evangélica dele é de menino evangélico. Chora à toa, irmão. Você sabe que criança chora à toa, né? Ri à toa, fica bravo à toa, quer brigar toda hora. Criança não é gente querer brigar, né? Você é menino, porque a cabeça da pessoa, embora ele tenha a idade, ele não tem ainda a maturidade, né? Aqui no versículo 14 ele fala assim: mas o mantimento sólido são para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos o quê? Exercitados para discernir tanto o bem como o mal. A pessoa que é nova convertida, né, e aquele eterno novo convertido, ele não se desenvolve, e ele não faz diferença entre luz e trevas, entre bem e mal, entre o que agrada a Deus e o que não agrada. Mesmo ele: mas eu já estou na igreja já faz 20 anos. Pisa no carro dele, você vai ver só, se ele não levar um socão bem dado. O bicho é bravo e tal, né? E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa, ela está na igreja há bastante tempo, mas ela não quer saber de aprender as coisas do Evangelho. E aí ele fica nesse estado, no estado de menino, no estado rudimentar. E ele pode ficar 5 anos assim, pode ficar 10 anos, pode ficar 20 anos. Por exemplo, irmãos, quando eu aceitei Jesus, nós somos, diga comigo, somos a religião do livro. Somos a religião do livro. E do cantor. Nessa igreja tem um cantor. Cheguei aqui, vocês estavam cantando em harpa. Vocês adotaram a harpa para cantar. Né? Se tem um grupo musical aqui, se tem um conjunto das irmãs, ela tem um livro de música, não tem? Isso aqui, a harpa cristã, isso aqui é um livro de música. Então eu tenho a Bíblia que eu tenho que ler e eu tenho que aprender a cantar. E eu me lembro que eu cantava uns louvor aqui, ó, por exemplo, o hino 46, né? O hino 46 começa como, ó: um pendão real vos entregou o rei. O que é pendão? Eu cheguei no Evangelho, meu Deus, mas eu estou cantando pendão e não sei o que é pendão. Alguém me responde para mim: o que é um pendão? Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus. O que é pendão, Silvana? Você não sabe o que é? Como é que você canta o negócio? Você não quer saber o que significa? Tem que querer saber. Peraí, eu estou aqui no Evangelho, eu estou cantando um negócio, não sei o que significa, né? Quando a palavra, por exemplo, eles falam aqui, né? Expiatório, né? Sangue expiatório. O que é expiatório? O que é remidor? Eu não sei o que são palavras, né? Glória a Deus, que nem no português eu não sei o sentido sacro dela, então aí que eu não sei mesmo. Então aquilo que eu canto eu tenho que saber, né? Eu falo sempre lá nas salas de aula lá da teologia, eu falo para os irmãos que se você perguntar para uma igreja pentecostal, pastor Luciano, você pergunta assim, tem 100 crentes, e você pergunta assim: o que significa o título Cristo? Nós não amamos Jesus, ou Cristo? O que significa o título Cristo? O que significa? Como é o nome dessa jovem aqui? Flávia? Laura? Laura, o que significa Cristo? Você acha que é? Não, mas é Jesus, aí vem o título, Jesus o Cristo. O Cristo significa o quê? Que eu canto, Jesus Cristo. Né? Tem até uma música antiga do Roberto Carlos, lá dos anos 70, né? O Brasil todo aprendeu a cantar.
Jesus Cristo, Jesus Cristo. O que quer dizer Cristo? O que quer dizer? Quem sabe o que quer dizer Cristo? 90% dos evangélicos fala Cristo toda hora e não sabe o significado. Uma palavrinha, um título. Ninguém, pastor Luciano, fala mais de alma do que a gente, né? A gente quer que Jesus salva as almas, né? Que Jesus traz as almas. Mas você pergunta, o que é alma? Ei, o que é alma? Né? É por isso que a gente tem que usar a cachola. Irmãos, eu sou uma pessoa que no meu início da minha fé, eu vim com 15 anos para o Evangelho. Naquela época, nos anos 70, hoje tem muita gente que, hoje ser crente, hoje é popular, hoje tem certas praças sociais aí que ser crente é até bonito, né? Oh, você virou crente, parabéns, né? Você agora é gospel, você agora é evangélico, olha que legal, você agora é cristão. Tem gente que até para. Mas quando eu aceitei Jesus, com 15 anos de idade, em 79, a religião evangélica protestante pentecostal era chamada, sabe do quê? Uma religião de velho, de gente analfabeta, que não tomava banho e não usava perfume. E eu entrei para uma religião dessa com 15 anos, obedecendo o chamado de Deus. Os meus colegas, né, que já tinham 20 anos, 18 anos, falavam assim: Elias, você é louco? Você está ficando doido? Quantos anos você tem? 15 anos. Você entrou para uma religião dessa, que é uma religião de velho, só dá velho na igreja, uma religião de analfabeto, pessoal que não toma banho e não usa perfume. O que você está fazendo aí, rapaz? Aí eu me lembro que eles ficavam me atentando e eu chorava. Eu entrava no banheiro e chorava, porque eu não tinha resposta para eles. Eu sabia que Deus estava me chamando. E eu orando, desesperado, e falava: meu Deus, será que eu estou ficando louco? Será que eu estou ficando doido? Será que não é Deus que está me chamando coisa nenhuma para ser crente? E eu estou ficando louco entrando para essa religião de velho, de analfabeto, de gente que não toma banho e não usa perfume, né? O pessoal que fica seguindo um livro, eles falavam assim que a Bíblia, irmãos, era um livro escrito por um pessoal que andava no deserto morrendo de fome. E aí eles tinham lá as visagens dele no deserto, e depois eles escreviam, né, as visagens malucas que eles tinham, para os bobos dos crentes acreditarem que o pastor toma dinheiro do povo. Eu falei: meu Deus do céu. Eu entrava no banheiro, eu chorava: Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Será que eu estou ficando doido? Será que o Senhor não existe? Será que a Bíblia é mentira? Será que o pastor só quer pensar no meu dinheiro? Eu fiquei desesperado. Mas eu fiquei mais desesperado um dia, foi quando os rapazes se reuniram, porque eu era um rapaz com 15 anos de idade, mas eu vivia intensamente desde os 10 anos, né? Frequentava estádio de futebol, eu era, né, como a gente costumava dizer lá em Ribeirão Preto, na pá virada. Aí, eu me lembro que os meus amigos chegaram para mim e falaram assim: Elias, quantos anos você tem? Eu já estava quase 16 anos, 16 anos. Então, 16 anos, você está indo para a igreja e tal, né? Veja só, Elias, daqui 10 anos, quantos anos você vai ter? Eu falei: daqui 10 anos eu vou ter 26 anos. E aí, mas vamos supor que com 26 anos, daqui 10 anos, você chega à conclusão que você estava numa furada. Você estava na região de velho, gente que toma banho, analfabeto, um povo doido, que o pastor só quer seu dinheiro e... né? Quantos anos da sua vida, 10 anos de juventude você perdeu, que é o melhor da tua vida? Glória a Deus. Aí eu: meu Deus do céu, é verdade, 10 anos perdendo a minha vida. Já pensou se eu chego numa conclusão daqui 10 anos que eu estava numa furada? Que Jesus não é isso que o pessoal está falando, que o Evangelho não é isso que o pessoal está falando? Irmãos, eu entrava, eu ficava desesperado. Sabe o que eu fazia? Eu entrava no banheiro, chorava e orava, pedia a Deus misericórdia, né? Aí eu coloquei uma coisa no meu coração, eu falei assim: eu não vou demorar 10 anos para saber se eu estou numa furada, não. Eu vou bombardear o pastor da minha igreja de pergunta. Vou perguntar tudo para ele. Vou perguntar para ele de onde que veio a Bíblia, de onde que veio o papel da Bíblia, por que a Bíblia, em vez de ter uma capa azul, tem capa preta. Vou perguntar tudo para ele. Quem escreveu a Bíblia, quem foi o autor, se foi mesmo, se não foi aí um negócio. Vou perguntar. Irmãos, comecei a bombardear o pastor da igreja, porque a minha intenção era não deixar esperar dar 10 anos para mim descobrir que eu estava numa furada. Me ajuda, Jesus. Eu fiquei... Olha, irmão, o pastor... Sabe
sabe, a gente, o pastor um dia chegou para mim e falou assim, pastor Elias, falou assim, irmão Elias, você é um menino diferente, parabéns para você. Aí ele começou a me emprestar uns livros evangélicos, irmãos, uns livros evangélicos. Que tem livro evangélico? Diga comigo, além da Bíblia, tem livros evangélicos. Tem livros evangélicos. Glória ao nome do Senhor. Aí ele começou a me emprestar, ele me emprestou 3 livros. Quando ele via que eu lia o livro rápido, ele chegou para mim assim, ó, na rua Antônio Agu tem uma livraria evangélica. Tem uma livraria evangélica, vai lá que você vai gostar. Irmãos, um dia eu recebi um pagamento, desci, sempre, naquela época eu recebia dia 10, né? Dia 10 era o pagamento. Desci aquela Antônio Agu, desci lá em cima lá, desci a Antônio Agu, aí eu encontrei a livraria evangélica. Quando eu entrei na livraria, irmãos, que felicidade! Eu olhei assim, tá lá, Atlas Bíblico, Enciclopédia Bíblica, Dicionário Bíblico, Comentários Bíblicos no livro de Gênesis, Comentário, Teologia Sistemática. Falei, aqui eu vou pegar, vou comprar, eu trabalho, tenho salário, comprar livro aqui, vou aprender rapidinho. Vou ler isso aí tudinho, porque naquela época a gente não podia assistir televisão, podia ouvir rádio, sabia? Podia, né? Não podia nem rir. Eu fui suspenso de comunhão da igreja, tomar ceia, porque eu estava dando risada na porta da igreja, né? Glória a Deus. Aí eu falei, então tá bom, eu vou pegar, eu vou ler. Eu comecei a ler, irmãos, irmãos, que maravilha. Quanto mais eu lia, mais cheio de fé eu ficava. Quanto mais eu pesquisava para saber se eu estava numa furada, mais forte eu ficava. E eu comecei a colocar meus colegas, eles falavam lá, queriam zombar do evangelho. Com 17 anos eu já era professor da escola dominical, já era pregador, já era formador de opinião evangélica, já estava pregando. Porque garoto, você sabe como é que é garoto, né? Ele lê um livro desse aqui, a Bíblia, põe tudo na cabeça, rapidinho. Porque garoto põe mesmo, né? Glória ao nome do Senhor. Eu tenho coisas assim na minha cabeça, assim, de 10, 12 anos, que está aqui até hoje, né? Então, o que acontece? Eu comecei a memorizar. Eu li o dicionário lá, 10 verbetes. Aí ia para o culto, irmão, com aqueles 10 verbetes de dicionário na cabeça. Chegava lá, eles me davam oportunidade. Oh, Deus está levantando esse jovem. Onde será que ele estudou? Será que ele está estudando teologia? Nada, irmão, era um livro. Era um desespero, eu queria saber logo se eu estava numa furada ou não. Irmãos, para a glória de Deus, com 18 anos eu recebi meu primeiro convite, minha primeira viagem interestadual. Eu saí de São Paulo para ir para o Paraná para pregar o Evangelho. Fiquei lá 15 dias pregando todos os dias nas igrejas lá, de muitas cidades do Paraná. Depois eu fui para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, fui para o Espírito Santo, Rio de Janeiro, glória a Deus. E o meu pai, ele ficava encantado. Como é que pode? Você já está em tantos lugares assim, Mato Grosso, irmãos. E meu pai, ele ficava assim, como que pode? Mas eu era convidado para chegar lá e falar a palavra, pregar nas cruzadas e comunicar Jesus. Aleluia. Então, mas como é que eu saltei? Como que eu saltei? Glória ao nome do Senhor. E os próprios colegas de serviço depois começaram a ficar escandalizados comigo. Pensou que ele virou crentão mesmo, né? Eu me lembro que eu era novo convertido, né? E aí, novo convertido, o pastor tinha uma filha. Uma jovem também de 16 anos. Aí tá, sabe como é que é? Comecei a conversar com ela, fiz uma amizade e tal. O pai dela me emprestava livro, era o pastor da igreja. Sabe como é que é jovem, né? Comecei a namorar a moça. Ele está na igreja por causa da filha do pastor, esse miserável. Não é por causa de Jesus. Irmão, o que a gente tinha que ouvir? Eu falei, não, tem que provar para eles, né? E para mim também, que eu estou na igreja, não é por causa da filha do pastor. Estou na igreja por causa de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. Aí quando deu 18 anos, já não estava mais namorando a filha do pastor. Glória a Deus. Mas eu continuei com Jesus até hoje, para a glória de Deus. E quanto mais eu ia lendo os dicionários, os livros, né, as enciclopédias bíblicas, os livros de geografia bíblica, que ninguém liga para ler, glória a Deus, eu fui ficando mais forte, mais sábio. E aí eu tinha o que dizer, tinha o que falar. E aí eu comecei a ser admirado de outra forma. Lá no trabalho, os colegas, para criticar, para zombar
Eles pensavam 3 vezes, porque sabia que eu ia abrir a boca e eu sabia o que eu ia falar, porque Deus teve misericórdia de mim. Então, amados, glória ao nome do Senhor. Quando você é novo mesmo, e você precisa aprender, e a gente aprende com a mente. Com a mente. Olha só que Paulo fala em Efésios capítulo 4. Nós estamos em que nível aqui, irmãos? Primeiro nível, né? Como é que é o nome do primeiro nível da fé cristã? O nível, diga comigo, rudimentar. Do novo convertido. Ó, Efésios capítulo 4. O apóstolo, ele fala aqui no versículo de no versículo 11, ele está falando aqui a respeito do objetivo do ministério, dos obreiros. Aí ele fala assim, ó: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e doutores. Com que objetivo? Versículo 13. Qual que é o objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Um líder da igreja, ele existe para aperfeiçoar os crentes. Diga comigo, a liderança existe para aperfeiçoar a igreja. Tanto, amados, que o primeiro requisito do obreiro, em 1 Timóteo capítulo 3, é que ele seja apto a ensinar. Esse é o primeiro requisito, né? Por quê? Porque aqueles que vão chegando, eles vão querendo saber: eu estou numa nova vida, essa nova vida eu tenho que viver ela como? Como é que eu faço? Né? Aí você tem as coisas básicas que dá para falar ali, que são chamadas práticas. Versículo 13, ó: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao quê? Conhecimento do Filho de Deus, a varão, a homem o quê? Perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais o quê? Levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Glória a Deus. Então o primeiro nível da fé, quando Jesus te salva, é como um bebê que nasce. Glória a Deus, nasceu de novo. Glória ao nome do Senhor. E aí você nasce na fé evangélica, passa pelo discipulado básico, batismo nas águas, glória a Deus, confessa Jesus, se torna um membro funcional do corpo de Cristo, glória a Deus. E agora você vai se desenvolver, glória ao nome do Senhor. E aí você está nesse primeiro nível. Nesse primeiro nível a gente aprende, por exemplo, né? O que eu aprendi novo convertido? Você aprende a orar. Precisa estudar livro para aprender a orar? Não. Eu cheguei na igreja, irmão, cheguei cheio de vício. Eu vejo o pessoal cheio de droga aí, eu vim desse mundo aí. Como é que eu fui orientado pelo pastor para superar a droga? Jejum. Não, jejum. Diga, longos períodos. De jejum. Ao sair essa toxina aí, já estava até nos olhos aquilo. Né? Aí, eu me lembro que eu mandava a minha mãe, eu novo convertido, mãe, tranca, tinha um quartinho lá, tinha um caldeado, tranca pelo lado de fora, senão eu saio, eu vou lá na pedreira. A pedreira antigamente era ativa ali de Tereza, e ali era o lugar tinha um barracão, onde você chegava lá e viajava. Né? De vez em quando dava a polícia. Era um negócio feio. Aí eu vim para o Evangelho. Quando eu venho para o Evangelho, como é que eu vou me livrar disso? Como é que eu vou me livrar da prostituição? Como é que eu vou me livrar dessas coisas? Como é que eu vou dizer não a uma coisa que a vida toda eu estou dizendo sim para ela? O pastor falava, longos períodos de jejum. O que significa isso para você? Que hora que você acorda para trabalhar? Naquela época, desde os 12 anos de idade eu trabalhava já, e eu trabalhava com o meu pai, e nós acordávamos 3h20 para pegar o ônibus, o trem das 10:05 lá no centro de Andira, para bater o cartão 5h30 lá na Barra Funda. Aí ele falava assim, você acorda 3h20, então, que hora que você toma café lá? Nós tomamos café 6 horas. Fala para Jesus, você não vai tomar. E o almoço que hora que é? 11h30. Fala para Jesus que durante 3 dias você não vai tomar o café, vai só almoçar. 11h30. E eu um adolescente come igual leão. Eu fazia 20 pastel, comia 19.
Sabe o que eu fazia lá? Eu era ajudante de confeiteiro. Hein, Silvana? É difícil, né? Como é que um jovem, um adolescente que está querendo crescer, come igual leão, vai jejuar? Irmãos, mas a minha necessidade era maior de me livrar daquele vício. Era maior, né? Aquele negócio de sexo, né? Esse regrado e tal. Como é que eu vou me livrar disso? O pastor ensinava, não sou de livro. O pastor ensinava. Ora, irmão, jejua, né? Põe sua vida no altar de Deus, né? Congrega, não falta no culto, lê a Bíblia. Eu te lia, não entendia nada, mas estava lendo, né? Então essas coisas são chamados básicos, você vai fazendo, mas precisa ir, né? O conhecimento da doutrina evangélica tem que ir para a mente. Enquanto você não romper essa barreira, você vai ficar sempre um crentão. No entanto, você vai ficar ali, glória a Deus, limitado, né? Glória a Deus, a ser um eterno novo convertido. Conversa de novo convertido, né? Não sabe discutir os assuntos importantes aí da vida com um cristão, né? Faz a pergunta: o que significa pendão? Não sabe. O que significa Cristo? Não sabe também, porque também não está interessado. O que nós estamos interessados? Estamos interessados em chegar na igreja, fechar os olhos, arrepiar e eu gosto também, eu sou pentecostal, né? Também chupo cana. Glória! Ei, é uma delícia, o borogodô, né? A gente sente humano, que pastor. Mas a vida cristã não é só isso. Eu tenho que crescer na graça, na unção, no poder. Sim, mas também no conhecimento da palavra de Deus, né? Glória ao nome do Senhor. E aqui vai ajudando a gente no nosso desenvolvimento da fé cristã. Amém, amados? Amém. Qual é o primeiro nível da fé cristã? Básico? Rudimentar. Fala rudimentar. De novo. Digam comigo: menino precisa crescer. Precisa crescer. Glória a Deus. O nível número 2. Vamos aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 7. Glória a Deus. A nossa fé, como a nossa vida física, em matéria de fé, nós precisamos crescer. Você lembra que o apóstolo Pedro, um dia ele afundou, né? Ele negou Jesus. Mas depois ele cresceu, e o que aconteceu com ele? Com a sombra dele ele curava. O homem até ressuscitou mortos, fez coxo andar. Por quê? Porque ele cresceu, né? Esse crescimento não é só para ele, o crescimento é para todo cristão. A gente vai se desenvolvendo. No capítulo 6, aqui, versículo número 7 de Atos dos Apóstolos, o texto diz assim, ó: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes fazia o quê? Grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Que fé que eles obedeciam? Diga comigo: a fé cristã. A fé cristã. E eles eram o quê? Qual que é o título deles aí? Sacerdotes. Para ser um sacerdote judeu, ele tinha que ser da tribo de Levi, da casa de Arão, tinha que ter perfeição física e passar por todo um processo, irmãos, de consagração, de aferição. Glória ao nome do Senhor. Depois ele recebia a unção e ele era apto. Aí depois que ele passava por esses processos, né, ele ganhava uma bagagem de experiência, ele era apto para entrar no santuário. Privilégio ímpar que os judeus, na sua maioria, não tinham. Glória a Deus. Ele vinha, glória ao nome do Senhor, e era um homem idôneo. Ele era um representante entre Deus e os homens. Digam comigo: até os sacerdotes se converteram. Quando o texto diz que ele obedecia à fé, o que significa? Digam comigo assim, ó: eles tinham bagagem de sacerdote, abandonaram-na e pegaram a bagagem do Evangelho. O que é a fé? Digam comigo: a fé cristã é uma bagagem. A fé cristã é uma bagagem. Mas que bagagem que é, pastor, a Bíblia? Não, é um conjunto, é doutrina, é ideal de vida, é um conjunto de conhecimentos e definições
né, para a existência da pessoa. Obedecer à fé evangélica, ela é uma bagagem, né? Como é Deus para a fé cristã? Como é Jesus? Como é o Espírito Santo? Como o mundo foi criado, né? Como é que foi? O que aconteceu na criação do mundo? Qual a resposta do Evangelho para a criação do mundo? Qual é a resposta do Evangelho para a formação humana, né? O homem. E aí você vai percebendo que você tem toda uma bagagem, a visão, né, sobre os anjos, a visão sobre os demônios, né, a visão sobre o futuro após a morte, a origem da morte. Todo conhecimento cristão é bagagem. Então aqui é o que os estudiosos chamam de nível, que é o nível 2, que é como se fosse uma escada. Você subia mais um degrau. Você está aqui no rudimentar e você dá um salto. Digam comigo, o segundo nível, é o nível doutrinário. É o nível doutrinário. Na minha igreja, Assembleia de Deus, nós tinha lá o culto de doutrina, né? Aí, o que era o culto de doutrina que eu ia na década de 80? O culto de doutrina era o que a gente chama hoje de uso e costume. As irmãs sobravam mais para as irmãs. Não pode cortar o cabelo, não pode usar calça comprida, né? Tinha igrejas, por exemplo, nossa, que eu congreguei, que as irmãs, até de moças de 20 anos, 18 anos, eram obrigadas a usar lenço. Se não usasse lenço, ia para o inferno. Então, e no culto de doutrina, era esse tipo de ensino que dava, né? Que um anel ia te levar para o inferno, que uma correntinha aqui, né, ia te levar para o inferno. Se usasse o batom, então aí que vai para o inferno mais rápido e tal. E quem mais sofria eram as irmãs, não podia arrumar o cabelo. Quantos casamentos que eu fui e depois a noiva era disciplinada 6 meses, porque ela se arrumou para casar. Se arrumou para casar? Está disciplinada. Vamos fazer seu casamento, mas você já sabe que depois, lua de mel, metade do ano de lua de mel, está disciplinada. Só porque se arrumou. Uma vergonha. Isso não é doutrina, é uso e costume, é outra coisa, que também não era explicado. Hoje na nossa igreja Assembleia de Deus está uma confusão. Por que está uma confusão hoje? Porque, por exemplo, você tem na igreja as irmãs com calça comprida, o pastor não fala nada. Aí tem aquela irmã que está de saia, né? Mas peraí, essa irmã que está de calça comprida, ela vai para o quinto dos infernos ou não vai mais? O que aconteceu? Aí para os crentes meninos, essa irmã aí com essa calça comprida, né? É um mundo entrar na igreja, o pastor não tem responsabilidade, etc, né? Só que não é explicado, até hoje não é explicado. Até hoje, né, tem esse toque pela nossa aula lá, eles não explicam, eles só dão a ordem, tem que fazer assim, acabou. Não, glória ao nome do Senhor. Na verdade, glória ao nome do Senhor, as coisas têm que serem definidas. Por que não pode usar calça comprida? Eu me lembro, irmãos, que eu ia, novo convertido, eu ia no Hospital Cruzeiro do Sul, Hospital das Damas, eu ia lá fazer visita. Eu fui muito de hospital, de visitar hospitais, de orar nos hospitais. E eu me lembro que eu ficava muito triste mesmo. Que eu chegava no Hospital da Cruzeiro do Sul, das Damas, né, que é o hospital lá de Osasco, regional. Chegava lá para visitar, eles deixavam a gente entrar. Só que aí o enfermeiro-chefe chegava e falava assim: ó, tá vendo aquelas duas moças ali? Você tem que esperar, vai entrar todo mundo junto. Vocês entram, depois vocês saem junto, tá? Aí eu olhava para as moças, eram umas moças da Igreja Batista. Elas estavam tudo cheio de batom, cheio de cabelinho assim, Joãozinho. Eu não vou, porque Deus não vai, a oração não vai passar do teto do hospital, não vai curar ninguém hoje. Só por causa do cabelo dela. Por quê? Porque você é ensinado uma coisa que não tem nexo. Tem nexo. Uma coisa é o costume da Assembleia de Deus, outra coisa é a doutrina da palavra de Deus. Uma coisa é o costume aqui da igreja, fonte de adoração. Não, aqui, irmãos, é o nosso costume, né? Eu vou, por exemplo, vou comer na casa do irmão. O irmão é baiano. Chega lá, ele põe cuscuz. Eu não gosto de cuscuz. Eu sou de São Paulo aqui. Cuscuz aqui não tem nada. E eu comi, não gostei. Tapioca. Tapioca, irmão, vai fundo. Vai fundo, come à vontade. Eu quero comer meu pãozinho com requeijão e não me perturba.
Por quê? Porque é o costume dele, não pode chegar lá na casa dele, mas o que eu vou encontrar? O irmão me deu uma bolacha, não, trouxe uma bolacha do Nordeste para o senhor, quase caiu minha dentadura, bolachão do Nazé. Por quê? Porque é um costume deles, irmão. Você não pode pegar um costume meu e eu enfiar no outro, né? É um costume, né? Etc. Né? Às vezes quando eu vou viajar, eu já falo com os irmãos assim, ó, irmãos, é o seguinte, eu não, pastor Elias, esse dia eu ia lá para Ubatuba, o pessoal vai comer bastante camarão aqui. Eu falei, não, você pode comprar contra filé. Camarão eu não como não como nada que é fruto do mar. Faça bom proveito, senhor. Eu não gosto, eu não como, minha mãe me ensinou a comer. Minha mãe não gostava de peixe, nada de que, né? Então o que acontece? Existem coisas que eu gosto. Isso é um costume alimentar, um costume de vestuário, né? Um costume que é o costume. Agora a doutrina é outra coisa, né? A doutrina é você aprender sobre Deus, aprender sobre a pessoa de Cristo, aprender sobre o Espírito Santo, aprender por que a gente faz as coisas na igreja, por que a oração é importante, por que o jejum é importante, por que ler a Bíblia é importante, por que obedecer a liderança é importante, por que cantar é importante. Nós temos isso aqui, ó, isso aqui não é boniteza não, isso aqui é uma atitude cristã das mais nobres, a gente cantar. Você não foi salvo por Jesus? Quem foi salvo? Eu fui salvo, o que eu vou fazer agora, pastor Luciano? A gente vem para o culto aqui, né? Glória a Deus. O que a gente vem fazer aqui? A gente faz oração, a gente, né, ora, faz aqui as cerimônias aqui e tal, mas a música está na ponta da língua. Digam comigo, o povo cristão é o povo da música. É o povo da música. É o povo da celebração. É o povo da celebração. Nossas igrejas têm festa de tudo quanto é jeito. Festa das crianças, festa do pai das crianças. Agora tem a festa do adolescente, festa dos pais do adolescente, festa do jovem, festa dos velhos, festa de negado. Isso é errado? Não, é a coisa mais certa. Nós não fomos salvos? Vamos celebrar. A palavra festa tem na Bíblia por 726 vezes. Ninguém deveria ser mais festivo do que o crente. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então a gente vem para cantar na nossa festa, a gente canta, a gente sorri. Por quê? Porque somos um povo salvo, somos um povo perdoado, somos um povo amado, somos um povo eleito, somos um povo que quando a gente fechar os olhos aqui, a gente vai abrir lá na Nova Jerusalém, nas ruas do nome cristão. Não somos o povo do desespero, não somos o povo do mau humor. Nós somos um povo resolvido na existência, porque Jesus é gozo, é paz, é satisfação na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Então, glória ao nome do Senhor. No primeiro nível, é o nível, glória ao nome do Senhor, rudimentar. Eu sou um novo convertido, mas depois que eu começo a aprender as doutrinas bíblicas. Qual é a primeira doutrina? Por exemplo, lá no curso básico nós temos as doutrinas lá. Você começa com bibliologia. Fala essa palavra, bibliologia. Bibliologia. Eu me lembro que você falava a palavra bibliologia. Esses irmãos aí estudam teologia, depois fica, né? Fica fresco, fica inventando, falando palavra difícil lá no povo. Não, não é palavra difícil não. Ali está um bebê. Você fala bebê, até esse tempo que eu estava falando sobre isso, né? O bebê, você vai conversar com ele, você... Cadê o bebezinho? Pilotetê. A gente não faz uma metalinguagem, a psicologia faz uma... A gente até muda a nossa voz para conversar com eles, não é? Só que fica nisso. Daqui a pouco a mãe está falando, fala papai. Já é inteligente. Aí ela dá. Mas ela vai aprendendo. Daqui a pouco ela está papá. Né? A gente já vê a dificuldade da netinha aprender vovô. Né? Aí agora toda hora ela, vovó. Mas é tão gostoso, irmãos. Ela chama vovô. Né? Os filhos chamam pai. Porque já está aprendendo. Então às vezes aqui, glória ao nome do Senhor, você não sabe, mas eu estou aqui para te ensinar o que é pendão. Pendão é uma bandeira. Diga comigo, pendão é bandeira. Uma bandeira do reino você entregou, o Rei Jesus. O que significa a palavra Cristo? Diga comigo, Cristo. Significa o ungido. O que significa Cristo? Então eu posso dizer Jesus Cristo, eu
Eu estou dizendo o quê? Jesus o ungido. Por que ungido? Aí é outra aula, mais uma hora. Amém, amados? O irmão pergunta assim, pastor, né? Isso acontece aqui na classe, ele pergunta assim, pastor, pode ter pastora? As pessoas querem pergunta rápida, querem resposta rápida. Então, senta aí, você tem 2 horas aqui, agora, para nós conversar? Eu tenho. Não, pastor, mas é rápido, é por isso que você não sabe, porque sempre a resposta está errada. Por isso você não sabe até hoje. É porque fulano de tal falou que está certo ter pastora, o outro falou que está errado, mas está certo ou está errado? Na opinião do senhor, não, senta aí, 2 horas, aí depois eu vou dizer a resposta para você. Ah, não, agora não tem tempo. Preguiça intelectual. Põe a mão na sua cabeça e fala, Jesus, repreenda essa preguiça de aprender. Essa preguiça de aprender. Glória a Deus. Irmãos, que delícia estar aqui com vocês falando a palavra de Deus aqui. A gente sai do nível rudimentar e a gente pula para o nível doutrinário. Glória ao nome do Senhor. E aí outra vez a gente fala, eu falei 45 minutos já. Glória a Deus, a gente fala sobre outros níveis. É o nível 3º, 4º, 5º, 6º e o 7º. Glória ao nome do Senhor. E o que eu quero aqui, nesse primeiro culto crescendo na palavra que os irmãos estão fazendo aqui, eu quero parabenizar o pastor, os irmãos que estão nesse projeto. Glória a Deus. Nesse primeiro culto aqui, eu quero enfatizar isso. Glória a Deus, que o menino precisa crescer. Os crentes, ele não pode fugir das perguntas, não pode fugir dos assuntos, ele tem que falar sobre as coisas, né? Para que possa, glória ao nome do Senhor, estar forte. Como é que eu sou forte, convicto? Quando eu sei, quando eu não sei, eu fico todo cheio de dúvida. Eu não sei, né? Eu vou entregar minha vida para um negócio que eu não sei se é bom, se não é bom, né? Mas aí na altura que eu vou ficando sabendo, eu vou ficando sábio sobre o assunto, eu vou me inteirando, aí eu vou ficando fundamentado, eu vou ficando forte, né? E isso vai deixando a gente forte. E hoje eu louvo a Deus, faz 41 anos que eu estou no Evangelho, abençoado por Deus e abençoando vidas. E as pessoas falam assim, não, pastor, né? O senhor é assim forte, faz tempo, tanto tempo que eu conheço o senhor. Claro. Se eu viver mais 200 anos, que eu não vou viver mesmo, estou com 57, eu só viveria servindo Jesus. Depois que eu nasci, glória a Deus, a coisa mais importante que me aconteceu foi conhecer Jesus lá em 21 de abril de 79. Eu posso, sei lá, de alguma forma ganhar na loteria 10 vezes. Ainda não é tão importante quanto ter Jesus, porque o dinheiro só serve aqui para o nível horizontal, aqui, ó, secular. Ainda posso correr o risco, glória a Deus, diz, passar por uma tentação forte aí e perder minha bênção eterna. Meu Deus, mas o que o Evangelho me deu, ninguém me tira. Amém? Vamos orar pelo crescimento da igreja, pelo crescimento, não é numérico, é o crescimento intelectual. Amém, amados? Se vier um livro na tua mão, leia. Se vier alguém pedir para você fazer uma pesquisa na internet, hoje os livros aí, eles estão aí à nossa disposição, né? Você tem os livros hoje, glória a Deus, estão à nossa disposição. Você tem o livro, como é que a gente chama aquele livro online? O e-book, né? Você tem aqueles livros lá, aquele PDF, né? Você baixa, né? Não tem às vezes aquela necessidade de você ir lá, né? Pergunta para o Google, né? Pergunta para o Google no livro evangélico, de repente ele te orienta, né? Daqui a pouco você vai perceber que tem evangélico e evangélico. Sabia que tem evangélico que não crê que tem o céu? Evangélico, é só evangélico, é a igreja, e não crê que tem o céu. Morreu, eles são evangélicos, está com a Bíblia na mão e fala que morreu, acabou. Igual o incrédulo ateu. Aí você também vai aprender esse discernimento. Esse discernimento só vem. Como que eu descubro que uma nota de R$100 ela é falsa? Conhecendo a verdadeira. Eu não conheço a verdadeira, mas eu vou descobrir. Então você só vai conhecer o falso evangelho quando você conhecer o verdadeiro. Pai maravilhoso, eu quero louvá-lo e glorificá-lo, porque o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui nesse primeiro culto, crescendo na palavra, honrado aqui, Senhor, pelo pastor Luciano, pelo pastor Cleison, por toda essa simpática congregação. Obrigado, Pai, que o Teu Espírito Santo assopre em cada coração, que o Teu povo, Senhor Jesus, tenha esse desejo nobre, magnífico, de dar um salto, Senhor,
de dar um salto de qualidade, Senhor, na sua vida espiritual. Glória a Deus, partindo, Senhor, para o entendimento, para o conhecimento, aleluia, mais e mais da tua palavra. Que a tua igreja, Senhor, tão fervorosa, tão alegre, tão dedicada, também se dedique ao conhecimento. Ou assim, Senhor, o teu povo se expandirá, se desenvolverá e, glória a Deus, será um povo maduro para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado. Deus abençoe a igreja. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos foram abençoados? Amém. Deus, aleluia. Eu fui abençoado com esta palavra. Glória a Deus. Como o pastor disse no início da minha conversão também, quando eu vi a palavra doutrina, em outras igrejas, para mim, na minha concepção, era isso. Era apenas ir para a igreja do culto de doutrina, onde o pastor ia bater sobre usos e costumes. Mas a palavra doutrina, o próprio significado não é isso. O significado de doutrina é ensino. E todos os cultos é ensino. Na terça, no domingo, na escola bíblica dominical, nas quintas, lá fora no projeto. Onde tem palavra tem ensino. Então nós não podemos desprezar este ponto da Bíblia e do Evangelho que Deus deixou para nós. Amém? Glória a Deus. Eu creio que Deus vai preparar mais uma oportunidade. O pastor Elias França está aqui com a gente de novo. Ele deu 2 pontos hoje, que Deus possa trazer ele para falar sobre os outros 5 pontos. Mas o culto é isso que nós temos a fazer. O pastor ele trouxe mais algo mais doutrinário, mais teológico. Mas vamos falar, eu falei até com o pastor, nós vamos trazer muitos assuntos aqui. É igual pela misericórdia de Deus, que Deus me dê graça. Estou preparando ali em Marcos 4, quando vai falar da parábola do semeador. E eu quero trazer para a igreja, eu vou preparar qual tipo de coração ou de terra nós estamos sendo. A palavra ela é semeada. Lá na parábola do semeador vai falar que é lançada a semente. Mas existe 4 tipos de terras, ou seja, existe 4 tipos de corações, de terreno. E nós devemos entender qual tipo de coração nós estamos sendo, qual tipo de terreno nós estamos sendo diante da palavra que é pregada na terça, no domingo, na escola bíblica dominical. Será que estamos fazendo com que a semente que é lançada aqui, ela esteja crescendo para gerar frutos? Ou será que a nossa terra, o nosso coração está deixando que seja sufocado, está deixando que seja que o mundo tire esta palavra, amém? Então vamos tratar de muitos assuntos e vai ser uma bênção. A igreja vai crescer, como o pastor mesmo disse aqui, leu, nós vamos crescendo e a igreja vai se aperfeiçoando a cada dia mais, amém? Glória a Deus. Eu quero passar para o pastor, para ele dar a bênção apostólica, amém? Glória a Deus, amém. Deus abençoe o pastor Elias França. Quem gostou, irmãos? Quem vai voltar aqui, Pedro? Quem vai voltar na terça? Quem vai voltar domingo? Menos, Mário? Glória a Deus, amém, irmãos? Aleluia, irmãos. Nós estamos debaixo de uma promessa, de um crescimento. Nós temos promessa de nós abrirmos outras igrejas. Quem sabe, Diego, lá para o lado de Amador Bueno. Aleluia. Nós estamos orando no propósito, né, pastor? Se nós já estamos orando, é porque Deus já tem nos dado a direção. Então, crescer é importante. Amém? E, pastor Elias, as portas estão abertas, tá? Eu creio que esse número de pessoas para aprender vai crescer mais ainda, né, Cláudio? Cláudio trouxe uma saudação na terça-feira aqui, que ele venha diminuir, o Senhor vai crescer na vida dele. Isso que é importante ver, né, irmão Marlon? Meu irmão, vamos dar a bênção apostólica. Eu sei que você gostou e você vai trazer mais gente na terça, no domingo e na quinta. Amém, Diegão? Glória a Deus. Levante suas mãos para o alto. Que a graça do nosso Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, seja não só hoje, mas para todos sempre. Então, digam amém. Deus abençoe você que está aí na live também. Venha quinta-feira, venha crescer na palavra, em nome de Jesus.